Fala, rapaziada. Voltando aqui, vamos fechar esse nosso curso introdutório falando um pouco sobre tabela dinâmica. E como é um assunto muito extenso, tabela dinâmica, a gente consegue fazer muita coisa com ele, eu vou abordar aqui alguns pontos principais, só para a gente sair com uma boa base para as próximas aplicações que a gente vai fazer. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês primeiro como formatar um intervalo como tabela e qual diferença isso faz dentro de uma tabela dinâmica. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Qual vai ser o nosso objetivo com a tabela dinâmica, primeiramente? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, qual a quantidade total que foi vendida por cada vendedor? Vocês conseguem ver isso de forma fácil aqui? Vai ser um pouco complicado. Mesma coisa, qual o total por produto? Vai ficar um pouco complicado. Qual foi o percentual de cada um dentro desse total? Vai ficar um pouco complicado também. E a tabela dinâmica, ela simplifica isso para a gente. Então vamos lá por parte. Primeiro, eu criei uma tabela aqui, um vendedor, produto e a quantidade vendida. E aqui do lado eu repliquei essa planilha. Eu só dei um Ctrl C nela aqui, colei todo mundo aqui como valor. Que nem precisava, já está tudo como valor. E aí é o seguinte, eu vou deixar esse intervalo aqui como uma coluna de dados mesmo. Então vou fazer a formatação aqui, igual a gente fez das outras vezes. Colocar a fonte branca. Pronto, não vou colocar borda dessa vez não. E aqui eu vou usar esse recurso aqui, da guia página inicial, formatar como tabela. Então eu vou clicar aqui, ele já me dá algumas cores. Eu vou escolher essa daqui, Então ele vai perguntar aqui se minha tabela tem cabeçalhos, ela tem, porque esse aqui é um cabeçalho. É esse intervalo, ok. Então vamos lá, aqui eu já trouxe toda a formatação, aqui a gente já tem filtro. Indo aqui em design da tabela, a gente tem algumas opções, a gente tem aqui o nome da tabela. É outro assunto que é um pouco extenso também. Vamos se atentar a isso aqui só. Eu tenho aqui uma tabela e aqui um intervalo de dados. Eu vou selecionar esse intervalo aqui, vou vir inserir tabela dinâmica. Em vez de clicar aqui em cima direto, eu venho aqui, vou pedir para ele inserir numa planilha existente. Eu não quero levar para uma nova planilha, senão ele criaria uma planilha aqui e colocaria a tabela dinâmica lá. Eu vou escolher aqui em cima, e vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o vendedor, vou colocar em linhas, então ela vai aparecer aqui, em linhas. Eu poderia colocar em colunas, ele apareceria em colunas. E quero saber a quantidade vendida por cada um deles. Então eu já tenho aqui, tá vendo? Se eu pegar a Ana aqui, selecionar esses três, eu vejo aqui que a quantidade vendida dela foi 1907. Tá vendo? Ele trouxe aqui em cima, 1907. Tá vendo? Certinho. Então ele já faz esse resumo pra gente. Mas essa análise aqui a gente vê um pouco mais para frente. Agora eu vou pegar esse vendedor aqui, por exemplo, deixa eu inserir aqui, Ctrl Shift mais. Usei o atalho Ctrl Shift mais e ele inseriu uma coluna para mim. Vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu ver, acho que ainda vai caber aqui na tela tudo. Coube aqui ainda direitinho. Só diminuir aqui um pouco. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, inserir uma tabela dinâmica também na planilha existente. Eu quero que ele coloque ela aqui, Ok. Deixa eu diminuir um pouco aqui a coluna de produto, a de vendedor. Essa de vendedor vou diminuir também, a gente precisa ver o nome, a de produto também. Quantidade vendida também, vou deixar ela pequena aqui. Vai cortar ali, mas a gente consegue saber o que é. Que é o ganho espaço aqui. Vou colocar o vendedor em linha de novo e a quantidade vendida aqui em valores. Certo? Agora o que a gente tem que se atentar aqui, primeiro ponto, a tabela dinâmica, ela não atualiza automaticamente. Então vou colocar aqui, na quantidade igual aleatório entre. E vou selecionar aqui inferior, 500 até 800. Ctrl Enter, ele preencheu para todo mundo. Ctrl C, vou colar como valor. E aí eu vou colar aqui. Opa, selecionei ali, deu errado. Vamos lá. Ctrl C. E aqui eu vou colar como valor também. Como valor, foi. Então aqui, se eu somar aqui, se eu colocar aqui, igual soma, a gente vai ver que deu 7.919. Aqui está 7.915, ficou muito perto, Deixa eu fazer um valor aqui maior. Aleatório entre 800 e 1.100. Pronto, agora deu um valor bem grande. Colei aqui, vou copiar aqui e colar como valor. Pronto. O total aqui a gente viu que deu 11.688. Vou formatar aqui. Vou aumentar um pouquinho. Pronto, 11.688. E aqui continua 7.915. Por quê? Porque a tabela dinâmica, ela não atualiza automaticamente. A gente precisa vir aqui, análise de tabela dinâmica, colocar para atualizar. Então, se eu colocar aqui atualizar, a gente vê que
Ah, atualizei só essa, tá vendo? Eu teria que vir aqui, ó, atualizar e atualizar tudo. Aí ele atualiza todas as tabelas dinâmicas que tem. Agora a gente está com os valores corretos. Isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar um outro vendedor aqui. Eu, por exemplo, a Michel, vou colocar aqui a manga, uva e abacaxi. Perfeito? Eu vou colocar aqui, vendi aqui 850, aqui 900 e aqui 1100. Pronto. Se eu fizer um total aqui de novo, ó, igual soma, vou somar isso aqui, ele deu agora 14.538 o total. Vou pegar esses três valores, vou colar como valor aqui, vocês vão ver que a tabela já vai ser redimensional, tá vendo? Eu já colei, ela já entendeu. Se eu inserir um outro valor aqui, ó, por exemplo, Bruna de novo, Bruna não tem, a Bruna, ele já faz pra gente aqui a tabela, tá vendo? Vou voltar porque eu não preciso desse valor. O que acontece agora? Se eu clicar aqui, colocar análise tabela dinâmica, pedir para ele atualizar tudo, a gente vai ver que essa daqui, que é com base na tabela, atualizou. A que é feita em um intervalo de dados, não. Por quê? Quando é feito como tabela, ele entende a tabela do mesmo jeito que ela se ajusta automaticamente, todos os objetos, e a tabela dinâmica é um objeto, que estão ligadas a ela, elas conseguem se redimensionar também. Por isso que aconteceu isso. Se eu selecionar aqui, ó, alterar fonte de dados, a gente vai ver que ela ainda está aqui, ó, no meio do caminho. Ou seja, se eu trabalhar com intervalo dessa forma, toda vez eu vou precisar vir aqui, ó, e redimensionar ele. Ok, ele vai dar certo agora, tá vendo? Então eu prefiro trabalhar sempre utilizando tabela. Então eu vou excluir isso aqui, Ctrl menos, vou excluir isso aqui também, e vou trabalhar com essa tabela aqui. Vamos lá. Agora a gente tem a tabela aqui, eu vou inserir uma tabela dinâmica para a gente ver um pouco do funcionamento dela. Eu posso inserir uma nova planilha, mas vou inserir aqui para ficar mais fácil da gente ver. Não, vamos inserir uma nova planilha, já que eu não preciso ver essa tabela aqui, vou inserir uma nova planilha. Ele criou a planilha 2 aqui, eu vou colocar aqui, ó, vendedor em linha e a quantidade vendida aqui. Ó. Então eu sei aqui a quantidade que cada um vendeu. O que eu consigo fazer além disso? Clicando nessa setinha aqui, ó, configurações de campo de valor. Eu consigo colocar aqui contagem, nesse caso não... Vamos ver aqui, ó, contagem, tá vendo? Ele contou, ó, quantas vezes cada vendedor aparece lá. Então cada um aparece 3 vezes. Tá vendo? Então se quiser saber quantas vendas, finge que cada linha daquela é uma venda. Então aqui eu consigo ver quantas vendas cada vendedor teve. Voltando aqui, vamos deixar em soma mesmo, que faz mais sentido. Ok. Eu posso alterar aqui, ó, o formato do número. Então eu quero agora que ele venha como um número, tá vendo? Usar separador de milhar, mas eu não quero casa decimal não. Quero deixar sem nenhum. Ok. Ok de novo. Ele está formatado. Ah, mas eu não quero saber do vendedor, quero saber do produto. Então eu tiro o vendedor aqui, coloco o produto. Pronto, já sei o total para cada produto, de maneira rápida. Ah, eu quero saber por vendedor quanto ele vendeu de cada produto. Então eu pego o produto e coloco aqui em linha também, ó, tá vendo? Ele já faz um resumo aqui pra gente. Ó. A Ana vendeu aqui, ó, tanto de abacaxi, tanto de manga, tanto de uva. Tem tudo isso aqui. Ah, assim ficou ruim para ver, eu queria ver em coluna. Eu pego o produto, ó, jogo em colunas, tá vendo? Redimensiona aqui, ó, para ele ficar com a dimensão boa pra gente, ó. A gente consegue ver aqui em coluna também. Então a tabela dinâmica, assim, de parte inicial, ela serve para a gente conseguir fazer uma análise muito rápida de todos os dados que a gente tem, para encontrar, para ver se tem algum erro, ou até para algumas apresentações também, em muitos casos. Para finalizar, o que a gente consegue fazer aqui também, ó, eu vou colocar, deixa assim mesmo, dá para a gente ver? Eu vou selecionar aqui, ó, a gente tem esse campo aqui, ó, mostrar valores como. Ele está sem cálculo nenhum, tá vendo? Ele está pegando o número que tem lá e está trazendo para cá para fazer o cálculo. Eu vou colocar aqui, ó, percentual do total geral, para a gente ver o que acontece. Ok. Deixa eu tirar o produto aqui primeiro, para a gente ver, a gente vai conseguir entender melhor. Eu consigo ver aqui que é o seguinte, a Ana vendeu 19,48%, 19,98%. Ó, a Beatriz 20, o outro 20, o Marcos deu 19. Eu vou alterar o meu aqui, ó, para uns valores gigantescos. Ó, vou botar aqui 10 mil em cada. 10 mil vai ser muito. 1000 para cada. Volto aqui na tabela dinâmica. Lembrando, preciso atualizar. Ó, vou atualizar, olha o que vai acontecer lá. Ó. Se bem que mudou pouco. Vamos aumentar aqui 10 mil. Não, 5, acho que já dá. 5 mil. Vamos atualizar de novo para ver.
Tá vendo? Eu já passei para 56,21% da quantidade vendida. Então ele já fez toda essa análise aqui, ó, pra gente. Tá vendo? De maneira fácil. Se eu pegar o produto e jogar para a coluna, ele faz esse cálculo também. Quanto que cada produto representou aqui, ó, tá vendo? Ó? A minha venda com abacaxi, ó, foi 18,74%. E ela é igual aqui, ó, porque eu repliquei para as outras. Se eu diminuir, ó, esses dois aqui eu vou botar 1.000. 1.000, pronto. Vem aqui e atualizo. Tá vendo? Já mudou, ó. 26,76% do vendido foi a venda que eu tive com abacaxi. E aqui você vai tendo aqui, ó, as outras análises que essa tabela dinâmica faz pra gente. Por último, eu vou tirar o produto daqui, ó, vou deixar só o vendedor. Ah, não, mas eu quero ver o quanto ele vendeu e eu também quero ver o percentual. Então, eu vou pegar a quantidade, ó, vou colocar ela aqui de novo. Aqui eu posso escolher se eu quero botar embaixo ou em cima, vou colocar em cima. E ele trouxe aqui a quantidade, tá vendo? Porque cada filtro desse aqui, de valor, é independente. Então, eu consigo formatar esse aqui, ó, formato de número. Agora eu quero em moeda. Ok, deixa cada decimal, ok. Tá vendo? Então, eu já tenho aqui a análise rápida, ó. Quanto que cada vendedor vendeu ao todo e quanto isso representa em percentual aqui dentro desse nosso ambiente aqui de venda. E além disso, eu consigo inserir aqui, ó, um gráfico dinâmico. Ó. Deixa eu ver por onde que eu insiro. Ó, gráfico dinâmico. Tanto faz eu inserir por aqui ou pelo inserir. Dá no mesmo. Então, eu vou inserir aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, só para a gente ver. Ó. Ele já traz um gráfico aqui para a gente. Ó. Tá vendo quanto que cada um vendeu? Aqui ele está com percentual. A gente teria que colocar para o segundo eixo. Mas a gente já consegue, de uma maneira muito simples aqui, fácil, criar uma análise para a gente do nosso cenário econômico da empresa. Por último, a gente não consegue apagar uma informação dentro de uma tabela dinâmica. Se eu tiver que ver alguma dessas vendas aqui, ó, 2 cliques, ele cria uma nova planilha para a gente, ó, detalhando essas vendas. Se eu tiver que filtrar um produto, ó, eu consigo pegar o produto e colocar aqui em filtro, ó, tá vendo? Eu quero ver o que todo mundo vendeu para abacaxi, por exemplo. Os números já se readaptam todos, tá vendo? Se eu somar aqui dá 100%. Ah, não quero ver mais para abacaxi não, quero ver aqui para manga. E eu ia encerrar aqui, mas eu lembrei de uma outra coisa. Tá vendo esse campo aqui do lado que eu tenho aqui para utilizar os filtros e algumas formatações? Muitas vezes ele some e o pessoal não consegue achar. Então vocês conseguem fechar aqui, ó, ele sumiu. Só vir aqui, ó, análise tabela dinâmica, mostrar. Aí tem aqui, ó, lista de campos. Eu trouxe a lista de campos aqui, funcionou, tá vendo? Então agora que a gente viu um pouco da tabela dinâmica, a gente encerra esse curso introdutório por aqui, onde a gente passou aqui pelo ambiente todo do Excel, a gente conheceu um pouco sobre células, viu alguns pontos importantes sobre fórmulas, apesar de não ter conhecido as fórmulas, né, que tem umas fórmulas bem famosas aqui, a gente não chegou a conhecer as fórmulas, mas viu recursos bastante importantes de se conhecer dentro de uma fórmula, como as referências relativas e absolutas. Passou um pouco pelos gráficos ali de maneira básica, mas aqui no canal tem conteúdo aí para vocês conseguirem avançar em gráficos. E vimos aqui a tabela dinâmica. Então a gente vai encerrar por aqui esse curso introdutório. Espero que vocês deem sequência aí. Vou lançar mais alguns conteúdos aí no canal, resolvendo alguns exercícios de processos seletivos para poder ajudar vocês também. Vai ter algumas aí, vai ter uma playlist também criando um fluxo de caixa para a gente pegar tudo isso que a gente aprendeu aqui e transformar em um relatório. E aí vocês vão poder caminhar mais um pouquinho. E eu espero vocês lá. Um abraço.